Olá, eu sou o professor Anderson Mello, sou professor de matemática do Centro de Matemática, Ciências e Filosofia. E a nossa aula de hoje é sobre inequação de segundo grau. Antes de falarmos sobre inequação de segundo grau, quero te fazer lembrar de uma coisa. Com certeza, você já deve ter estudado a equação de segundo grau. A equação de segundo grau é uma expressão matemática que, na sua formatação, ela usa o sinal da igualdade. E na equação de segundo grau, você deve lembrar que nós utilizamos o método de Bhaskara para encontrarmos as raízes. Pois bem, a inequação de segundo grau são expressões matemáticas que utilizam na sua formatação os sinais de desigualdades. Que sinais são esses? São os sinais de maior, menor, maior igual e menor igual. As inequações de segundo grau são resolvidas também utilizando o teorema de Bhaskara. O resultado deve ser comparado ao sinal da inequação, com o objetivo de formular o conjunto solução. Aqui logo abaixo, nós temos 4 exemplos de inequações de segundo grau. Na letra A, temos 3x² menos 8x menos 3 maior ou igual que zero. Na letra B, temos menos x² mais 0,5x menor ou igual que zero. Na letra C, 5x² menos 2 menor que zero. E na letra D, menos 4x² mais x mais raiz de 3 maior que zero. Então, para deixar mais claro para você, inclusive com a resolução, vamos trabalhar um exemplo para que você possa se habituar melhor com o conteúdo e compreender melhor do que estamos falando. Na inequação de segundo grau, vamos resolver o exemplo onde temos a inequação 3x² menos 8x menos 3 maior que zero no conjunto dos números reais. Talvez você esteja se perguntando como resolver essa inequação. O que significa esse sinal de maior ou igual aqui a zero? Bem, como comentamos anteriormente, nós vamos resolver conforme uma equação de segundo grau pelo método de Bhaskara. Então vamos pegar a expressão 3x² menos 8x menos 3 e vamos igualar a zero para assim descobrirmos os valores de x. Após descobrir os valores de x, é que vamos analisar o conjunto solução mediante ao sinal de maior ou igual que zero. Bem, da inequação de segundo grau, ao resolver, sabemos que por Bhaskara temos δ igual a b² menos 4ac. Tendo em vista que b é menos 8 ao quadrado nos dá 64. Menos 4 vezes o a, que é 3, dá 12, vezes menos 3 me dá 36. Lembre-se que menos 4 é um termo negativo que, ao multiplicar por esse c menos 3, ficará positivo. Por isso que temos aqui esse mais 36. Assim, 64 mais 36 é igual a 100. Sendo δ igual a 100, para assim descobrirmos as raízes, pela relação x igual a menos b mais ou menos raiz de δ sobre 2 vezes a, vamos substituir assim os elementos, os coeficientes da nossa equação de segundo grau. Menos b, então temos menos, o valor de b menos 8, haverá um jogo de sinal e esse 8 ficará positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de δ, sendo δ igual a 100, a raiz quadrada ficará 10. Sobre 2 vezes a, tendo em vista que a é igual a 3, 2 vezes 3, 6. Assim, somando 8 mais 10, temos 18 dividido para 6, 3. E no caso, 8 menos 10, temos menos 2 dividido para 6, menos 1/3. Essas seriam as raízes da equação de segundo grau. Porém, temos que fazer uma análise agora, como estamos resolvendo uma inequação de segundo grau, a respeito do sinal da desigualdade maior ou igual. Assim, vamos esboçar o gráfico dessa inequação de segundo grau. Ao pegar essa inequação de segundo grau e descobrindo as raízes, ao esboçar o gráfico, devemos observar o quê? A parábola desta inequação ela terá concavidade para cima, tendo em vista que o a é positivo, maior que zero.
As raízes são menos 1/3 e 3. Logo, no caso, teremos menos 1 para a esquerda e 3 para a direita, assim na ordem da reta numérica de x. A partir daí, vamos fazer análise em cima da desigualdade maior ou igual que zero. Se ele está dizendo que a inequação deve ser maior ou igual que zero, significa dizer que na nossa parábola, com a concavidade voltada para cima, teremos valores positivos acima do eixo do x e valores negativos abaixo do eixo do x. E quais valores devemos assumir? Quais valores devemos utilizar para o nosso conjunto de solução? Tendo em vista a desigualdade maior ou igual que zero, significa dizer que vamos pegar todos os valores positivos. Ou seja, os valores positivos estão à direita de 3 e à esquerda de menos 1/3. E o que significa isso, professor Anderson? Os valores à direita de 3 e à esquerda de menos 1/3. Significa dizer que qualquer valor de x que eu pegue à direita de 3, por exemplo, um 4, se eu pegar o valor 4 aqui e substituir na minha inequação, no valor de x, significa dizer que o valor de y que eu vou encontrar, ele será um valor maior ou igual a zero, certo? Então, fica claro para você que qualquer valor a partir do 3 à direita dele, nós teremos aí uma satisfação para a nossa inequação. A mesma coisa ocorrendo para a esquerda de menos 1/3. Ou seja, se eu pegar qualquer valor aqui à esquerda de menos 1/3, menos 2, por exemplo, ao substituir no lugar do x da inequação, significa dizer que vamos assim ter um valor maior ou igual a zero. Ok? Então, como seria escrito o nosso conjunto de solução? O nosso conjunto de solução teremos, assim, os valores de x pertencentes aos reais, certo? Ou seja, eu posso ter quaisquer valores, sejam eles positivos, negativos, decimais, fracionários, porém, satisfazendo a seguinte condição. Vamos pegar todos os valores de x que estão à esquerda, né? Ou até mesmo o próprio menos 1/3, então teremos x menores ou iguais a menos 1/3, ou então x maior ou igual a 3, tendo em vista que podemos pegar todos os valores à direita de 3, certo? Então esse é o nosso conjunto de solução. Ficou claro para você? Você compreendeu muito bem? Porém, vamos trabalhar uma próxima situação para deixar ainda mais claro para você e você compreender melhor sobre o assunto que estamos abordando hoje. A próxima situação, temos a inequação 3x² mais 10x mais 7 menor que zero, no conjunto dos números reais. Então, você que ouviu a explicação no exemplo anterior, fala para mim, o que eu vou fazer com essa inequação agora? Devo deixá-la quieta? Devo deixar parada? O que eu devo fazer? Lembre-se, vamos utilizar o mesmo método da equação de segundo grau. Vamos utilizar Bhaskara, certo? Então, por Bhaskara, pegando a equação 3x² mais 10x mais 7 igual a zero, vamos assim descobrir o delta, b² menos 4ac, b é igual a 10. No caso, menos 4 vezes o a, 3 vezes o c, que é 7, teremos 100 de 10², 4 vezes 3, 12 vezes 7, 84. Assim a diferença 100 menos 84 nos resultará em 16, ou seja, meu delta é igual a 16. As raízes, x igual a o oposto de b menos b, então no caso do 10 que está positivo fica negativo. Mais ou menos, raiz de delta, raiz de 16, é 4, sobre 2 vezes a, 2 vezes 3, no caso aqui 6. Então, trabalhando primeiro os positivos, menos 10 mais 4, nos resulta menos 6. E menos 6 dividido para 6, eu tenho menos 1. Depois, menos 10 com menos 4 me dá menos 14. Dividido para 6, não é possível dividir 14 por 6. Porém, eu posso simplificar, dividir ambos os membros da minha fração, numerador e denominador, por 2, onde chegarei ao resultado menos 7 sobre 3. Bem, isso foi apenas uma parte da nossa explicação da inequação. Para chegarmos ao conjunto de solução, você lembra do que é necessário? Temos que analisar
o esboço do gráfico. Bem, para o esboço do gráfico, devemos observar sempre o coeficiente A, para sabermos se a parábola terá concavidade para cima ou se terá concavidade para baixo. Para você que não lembra a respeito da concavidade, bem, se o A é positivo, temos um sorriso. A concavidade está voltada para cima. Ela está feliz. E se o A é negativo, a parábola ficará com a concavidade voltada para baixo. A curva estará com a concavidade voltada para baixo. Ou seja, ela estará triste. Então aqui, no nosso esboço do gráfico desta inequação, o que faremos? Primeira coisa, devemos observar que menos 7 é o primeiro valor de x que temos aqui no eixo do x, e menos 1 o segundo valor, certo? Bem, como a concavidade está voltada para cima, sabemos que para cima do eixo do x os valores são positivos e para baixo do eixo do x os valores são negativos. Agora é que devemos observar o sinal da desigualdade lá na inequação. O nosso sinal da desigualdade é um sinal de menor, ok? Então, se esse símbolo ele é de menor, significa dizer que a minha análise, o meu conjunto de solução, estará em cima dos valores negativos. E em que parte, em que intervalo contemplam os valores negativos? Será que é a direita de menos 1? Será que é a esquerda de menos 7 sobre 3? Ou será que ficará entre menos 7 sobre 3 e menos 1? Para você que escolheu a terceira opção, você acertou. Como o nosso símbolo aqui da desigualdade é menor, vamos trabalhar os negativos. Ou seja, devo ficar com essa parte central aqui. O meu conjunto de solução significa dizer que qualquer valor que eu pegue do x aqui, olha, entre menos 7 sobre 3 e menos 1, vai satisfazer a minha inequação. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, aqui um zero, tá? Se eu pegar, no caso zero não, no caso se eu pegar aqui um menos 2, não é? Ou menos 1 sobre 2 e substituir no meu valor de x, significa dizer que ele vai satisfazer essa inequação. Então, se eu pegar menos 1 sobre 2 ou menos 2, eu terei aí uma satisfação para esta inequação. Significa dizer que o valor que eu encontrarei será menor do que zero. Como então construir o conjunto de solução? O conjunto de solução sempre teremos x pertencente aos reais, tendo em vista que os meus valores de x aqui vão pertencer ao eixo do x. Pertencendo ao conjunto dos reais, significa dizer que eu posso ter aqui valores positivos, negativos, decimais ou até mesmo fracionários, certo? De modo que o meu x aqui deve ser maior que menos 7 sobre 3 e menor que menos 1. Como assim, professor Anderson? Significa dizer que os valores de x que eu tenho para o meu conjunto de solução estão aqui dentro desse intervalo entre menos 7 sobre 3, eles deverão ser maiores que ele, porque todos os valores que estão à direita de menos 7 sobre 3 são maiores, e, no caso, menores que menos 1, certo? Ficou claro para você sobre esse assunto? Veja que não é tão complicado, certo? Então, nós, aqui nesse exato momento, queremos sempre deixar claro o assunto para você, de modo que você consiga resolver outras situações, problemas no futuro desse mesmo tópico. Queremos desejar sucesso a todos que puderam assistir a nossa aula. Deus os abençoe. E não deixe de acessar a plataforma Eduque para rever as nossas aulas, ok? Um grande abraço e sucesso!